Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreendedoc Podcast, esse canal que eu conecto médicos e profissionais de saúde com o universo do empreendedorismo, porque eu sim acredito muito que esse é o caminho. Para mim está bem claro que esse é o caminho para a gente resgatar o prazer em ser médico, viver bem da medicina, com qualidade de vida. E por isso que eu tenho esse propósito à frente, eu criei esse canal para poder trazer essas informações para vocês. E hoje eu estou com um amigo pessoal aqui, e o que ele tem um conteúdo muito bom para passar para a gente. Ele manja muito do assunto de empreendedorismo, de medicina. E eu quero, antes de apresentar a bio dele aqui, obrigado, Ricardinho, por ter aceitado o convite, estar aqui comigo. Eu que agradeço, Neto, é uma honra para mim, na verdade. Desde o começo você sabe que eu acredito nesse seu projeto, acredito no propósito do projeto. Acho que é por isso que faz muito sentido eu estar aqui mesmo. Show de bola. Eu vou chamar ele de Ricardinho, tá, pessoal? Porque ele é meu amigo, mas o nome dele é Dr. Ricardo Moraes. Ele é diretor médico da AFIA, uma empresa enorme no ramo. Ele é cardiologista, ele é pai do Tomás, da Betina e marido da Vanessa, querida Vanessa, que é mentorada da Empreendedoc. Ricardinho, eu quero começar te colocando numa saia levemente justa, mas você vai sair tirar direito, tenho certeza. Pra você, assim, do fundo do coração, sem relacionamentos de trabalho, qual que é o futuro do médico no Brasil? Como você enxerga esse futuro do médico no Brasil? Excelente pergunta. Eles já me fizeram, assim, painéis, né? Palestras que eu vou dar ou participar de painéis, e muito associado à tecnologia, né? Então, a gente sabe que em 2035, segundo a demografia médica, a gente vai ter 1 milhão de médicos. Desses 1 milhão de médicos que vão ter, 118% de crescimento de mulheres. 85% desses profissionais vão ter menos de 45 anos. Certo. Então, é a realidade que a Europa está vivendo hoje. Só que a realidade que a Europa está vivendo hoje é uma realidade que tem poucos profissionais distribuídos, né, mais concentrados nos grandes centros, ou seja, a nossa realidade. Então, o futuro que eu vejo é que a gente vai ter muito profissional de saúde. O risco até, muitas vezes, uma densidade, né, que a gente olha a densidade demográfica da medicina ainda é no Sudeste, ainda é em grandes capitais. Então tem um desafio de interiorização, um desafio de qualidade também de vida no interior ou fora de um grande centro e qualidade profissional, que muitas vezes é o que afasta esse colega do interior ou de uma região mais remota, e que é aí que a tecnologia pode colaborar, né? Então, o desafio é como formar essa quantidade de médicos, terem paciente, obviamente a gente sabe que tem, mas manter uma qualidade profissional, uma qualidade de vida, utilizar a tecnologia para poder melhorar o acesso à informação, o acesso ao cuidado, a gestão do cuidado, a gestão do seu próprio consultório, porém assusta ao mesmo tempo, né? Então o contraponto que eu vejo é assim, vai ter muito profissional. Como é que eles vão trabalhar? Aonde eles vão estar? Como é que a gente vai ensinar esses médicos? Como é que eles vão se especializar? Como é que eles vão estar cuidando dos pacientes nos lugares? Será que eles vão começar a se degladiar por espaço, por vaga de plantão? A gente já vê um pouco nisso, apesar da gente já estar um pouco fora desse contexto, mas o aumento, por exemplo, nos últimos anos a gente vê um decréscimo do salário médio do profissional de saúde, do médico, inclusive. Nesse ano também demonstrou que existiu uma queda ainda, quase uma estagnação, nem tanto a queda, mas versus a inflação, o salário não aumenta, né? E o preço base vai plantão de 12 horas, demonstra que é o mesmo há vários anos. Sim. Né? Então, como é que esse profissional vai poder se diferenciar? Tá, deixa eu ver se eu entendi para ficar claro, assim, a sua visão. A gente tem um cenário de um aumento de relação médico-paciente, especialmente nas regiões sudeste, um aumento do número de médicos absoluto, Sim. Certo? E isso, de certa forma, vai gerar um problema, porque muitos médicos, né, nos mesmos espaços, a concorrência para isso, como é que vai ficar, os salários, como você disse, congelados, né, não acompanhando a inflação, mas você enxerga que para o médico que está se formando, ou quem está entrando na faculdade, ou o cara que ainda não sabe para que lado vai para a carreira, que um caminho seria... Porque uma objeção da pessoa sair do grande centro seria não a qualidade de vida em si, mas a qualidade de trabalho fora dos grandes centros. Acho que isso é uma objeção, porque salário por salário a gente já vê que não muda muito, mas assim, a questão de sair dos grandes centros é a questão da estrutura que ele vai encontrar fora. Então você enxerga que a tecnologia nesse aspecto vai ser muito boa. O cara vai poder ir de forma mais segura para o interior ou para o Nordeste, etc.
e a tecnologia vai ajudá-la a ter uma qualidade de medicina. Você acha que é dessa forma que vai acontecer? E, desculpa cortar, mas você acha que o médico tem que começar a se preparar para sair dos grandes centros? Tem que pensar nisso? Excelente pergunta. E assim, eu penso que sim, na verdade, porque como é isso, né? Vou dar um exemplo da gente aqui vivendo em São Paulo, o médico do interior ou formado fora do estado de São Paulo, formado em outros estados, vem para São Paulo, faz residência e muitas vezes não quer ir embora, porque ele está num grande centro, está num hospital até quaternário, que tem assistência, tem exames de última geração, tem pares para trocar, né? Então a gente sabe que isso é importante, o super ultra especialista, mas aí vem esse papel da tecnologia, inteligência artificial, tecnologia, prontuários eletrônicos muito mais complexos, acesso ao dado de saúde, que é o principal ativo que a gente vê hoje e o maior desafio. Então, a gente caminhar para um cenário que a gente está chamando de Open Health, que é um cenário de conexão, de interoperabilidade dos dados de saúde, vai fazer com que esse médico possa fazer uma medicina de grande qualidade e com qualidade profissional de acesso no interior, fora de um grande centro. Não é fácil, é um caminho. Então você não é dos... Talvez você tenha uma cético. Visão... não é. Não, pelo jeito não é, e não é pessimista, assim. Você enxergou o caminho, e para mim parece um caminho bem inteligente da coisa funcionar, mas a gente sabe do ponto de ter uma visão do que deve ser feito para as coisas funcionarem e de fato elas acontecerem. É isso. Existe um gap, né? Envolve aí política, envolve, né? Um monte de outras questões que muitas vezes não competem ao médico ou às empresas relacionadas à saúde, e que isso pode gerar, se esse gap não for vencido, aí sim você enxerga que a gente vai ter um grande problema, ou você não enxerga que a gente vai ter esse problema. Esse gap vai ter que ser vencido e vai ser vencido, e aí eu complemento, se não for vencido, vamos ver médicos largando a profissão, ou vamos ver médicos executando outras profissões? Sem menosprezo, assim, hoje a gente vê, você pega um Uber e o Uber já tem uma formação em advocacia, eu já peguei. Sim. Odontologia, eu já peguei. Então, você acha que isso vai ser a realidade da medicina nos grandes centros? Ou você não tem esse pessimismo? Ou não, né? Você está sendo muito profeta do apocalipse. Não, eu concordo. Eu acho que é isso, né? Eu não tenho vamos dizer assim, a bala de prata, mas toda vez que a gente vai discutir esse cenário, né, desse futuro da medicina, passa muito pela qualidade de vida do médico, passa muito por isso. A tecnologia pode ser esse diferencial e a tecnologia na essência, né? Eu fiz recentemente um podcast com um filósofo do mundo digital, chama John Nosta, um americano, que estava aqui no Brasil, discutindo muito o futuro da medicina, e ele também tem eles têm essa mesma vertente fora do Brasil, né? A tecnologia vai ter esse papel. Vou dar um exemplo nacional, o Open Health, que é essa, vamos dizer, interoperabilidade dos dados de saúde. Existe uma legislação no Brasil que está em vigor, que até 2028 a gente tem que integrar todos os dados de saúde. A gente quem? A gente, os provedores de saúde, médico, operadora de saúde, hospitais, laboratórios, né? Todo mundo que tem um paciente que está fornecendo um dado de saúde, pensa do dado mais simples, que é idade, peso, altura, a um dado mais complexo de uma tomografia de um câncer. Sim. A integralidade desse dado vai fazer com que eu empodere nessa relação o paciente. Sem dúvida. Ele vai dar o dado a você, o acesso à informação de saúde dele, se ele quiser ou não. Só que acontece, aí entra muito do contexto que você falou. Até 2028 a gente tem essa previsão. Está acontecendo? Não. A operadora de saúde quer dar o dado? Não. O laboratório quer dar o dado? Menos não. ainda, pro outro, né? O dado, hoje, o brinco é do Fleury, o dado é da DASA, a dado é do hospital. Ele não quer dar o dado, ele não quer integrar o dado. Então, existe um desafio cultural, um desafio até muito mesmo, e vai ser um modelo que vai ter que ser, honestamente, forçado pelo governo central para poder, né, o governo federal obrigar. A gente tem um cenário muito similar, não com a mesma complexidade, mas do Open Bank. A gente hoje tem uma segurança, por exemplo, de fazer um Pix. Você consegue passar de um banco para outro. Por quê? Porque existiu o Banco Central que criou a lei de interoperabilidade dos dados bancários, financeiros, e eu consigo ter a segurança. É o mesmo caminho. O dado é mais complexo? É mais delicado? Um dado é mais importante que o outro? Não tem como fazer essa mensuração. Mas é um caminho que a gente pode ver. Diante de se a gente conseguir estabelecer esse cenário de Open Health, que é o que a gente vê fora do Brasil,
pode melhorar muito a qualidade de vida desse profissional de saúde do ponto de vista profissional, né, de qualidade de trabalho, qualidade de acesso à informação, e educação médica também passa muito por isso, se a gente evoluir. Se não, eu também concordo que é um cenário que a gente vai ter um excesso de profissionais mal distribuídos, sucateando o sistema como todo, e a gente pode chegar nessa realidade. Há 2 semanas atrás, bombou uma informação, né, uma reportagem de uma dentista que fazia nas suas horas vagas, depois do atendimento dentário, iFood. Ela entregava de bicicleta iFood para complementar a renda. Né? Então, se a gente pensar que é uma quantidade enorme, é o país que mais tem dentistas, né, per capita é o Brasil. Então, se o Brasil crescer tanto, apesar de ser muito grande, apesar de ter uma grande população, necessidade de atendimento de saúde, mas está mal centralizado, a gente vai começar a evoluir para esse sucateamento da medicina também. Pois é, eu não sei, eu sou um cara otimista até, mas nesse cenário eu vejo com um pouco mais de pessimismo, assim. Eu entendi, eu até gostei de ter ouvido, me deu um conforto. Ouvi o exemplo do banco, porque é um exemplo real, aconteceu, mas não sei, no Brasil tem as coisas andando devagar em outros aspectos, pra você ver coisas simples do tipo documento. A gente tem, eu acho que não sei se tem outro país do mundo que você tem tanto tipo de documento, você tem CNH, você tem RG, a gente não consegue unificar nem esse dado. Sim. A gente não consegue criar um sistema único tributário, talvez crie agora, mas... será que a gente vai conseguir unificar os dados de saúde de todo mundo? Seria muito maravilhoso, mas é complexo porque, como você disse, não é de interesse de quem tem esses dados. Teria que vir uma coisa de cima e vencer as barreiras geográficas de um país tão grande, populoso, as coisas sem acesso, né? Esse é um desafio enorme, uma coisa de muitos anos para ser transformada, né? A gente tem um case, né? A gente tem um case mundial que é a Estônia. Isso que eu ia perguntar. Eu ia exatamente falar, existe alguém que fez e deu certo? Esse é o pior, né? Tem. Lógico, aí tem um desafio de um país... A gente no SUS também, né? De uma certa forma o SUS tentou fazer isso. A gente tem a informação do DataSUS, ela tem muito desafio ali, mas tem muita informação ali, pensando que é uma porcentagem enorme da população mesmo, tendo plano de saúde, mas a maioria da população não tem dado no SUS, né? Mas a Estônia é o case mundial. A Estônia é menor que o estado de São Paulo. Você ia perguntar, qual o tamanho da Estônia? A Estônia é um país pequeno. mas é o MVP, do projeto. Mas funciona super bem. Hoje é o case que muito até vão excursões do Brasil, de governo, tudo para aprender. E é assim, desde coisas que o paciente passa no norte do país, aquele médico no pronto atendimento tem acesso à informação desse mesmo paciente, que ele é atendido médico de família no sul do país, e ele consegue ter acesso a todas as informações. Então está no prontuário dele eletrônico, o paciente tem um rastreamento de prevenção e muito mais personalizado, então ele não faz exames à toa, ele não faz exames em repetição, em excesso. Então assim, os pacientes recebem uma cartinha embaixo da porta falando, você tem 50 anos, tem que fazer uma colonoscopia, está marcada para tal dia. Não, isso é um sonho, né? É o cenário perfeito. Você foi conhecer isso? Tá na programação. Se chama Estônia Hub, que é o principal, e a gente tem o objetivo de tentar... Ir lá conhecer. Porque, puxa, o benefício para a população, né? Para todo mundo, né? Se isso for certo, né? Maravilhoso. Ricardinho, mudar um pouco do assunto aqui e trazer um assunto que é relevante para os médicos que ouvem o Empreendedoc, que estão querendo crescer na medicina. Eu não sou daqueles perfil de mentor ou coach que vai falar para você, não, o certo é isso, dar plantão é errado, o operador de saúde é uma porcaria. Eu sei entender que existem cenários e cenários, tem gente que se beneficia de um modelo, tem gente que se adapta a outros, e eu respeito isso. Não é essa a linha que eu levo, embora eu tenha uma crença do que é melhor para você, mas não é a linha que eu levo. Mas puxando para esse assunto, como você, com a experiência que você tem, tudo que você está vivendo, você fala com médicos o dia inteiro, viaja para o mundo inteiro para falar sobre coisas de medicina, de tecnologia, etc. Como você vê o futuro desse modelo operadoras de saúde no país? Porque é uma coisa que nitidamente está em transformação, é uma coisa que eu vejo que é uma situação muito preocupante para a população e para os médicos. Então, como a gente está num podcast agora olhando para os médicos, mas como que você enxerga? O que você acha que vai acontecer? Eu queria muito, sabe que essa é uma coisa, eu queria muito um dia te ligar para perguntar isso aqui, eu estou perguntando ao vivo aqui. Não, excelente. Assim, o sistema está falido, né? Sabidamente, a gente olha para o mercado e enxerga que esse modelo de operadora é um modelo que está falido há vários anos. Quem sofre ali na ponta dessa falência do sistema,
hoje é a pessoa jurídica que é responsável. Tanto que o turnover é muito alto. Então, hoje, exemplo, vai uma empresa de 10 mil colaboradores, tem Bradesco, no outro ano ela muda para a Sul América. Ué, por que ela fez isso? É porque ela gosta mais da outra? Não, é porque não dá para pagar a conta, não dá para fechar, né? Então, já começa por aí. Tanto que hoje... ativo no país, tem 2 operadoras de saúde que abrem para pessoa física, né? Ninguém mais quer, né? Ninguém quer, porque a taxa de não pagar é muito grande, né? Desse beneficiário, que muitas vezes a empresa custearia. Então já começa por aí, a gente já está diante de um sistema falido. Numa ponta, tem uma ponta frágil que é o médico, né? Que hoje ele vive um cenário de excesso de trabalho, de pouca qualidade assistencial, de uma cobrança de KPIs, de metas bem específicos, né? Muitas vezes a gente vê esse médico insatisfeito, então o turnover conforme o operador é muito alto, ele sai de uma, vai para outra porque ele sabe que a qualidade de trabalho é muito ruim, mas a gente vê cenários também fora também de um grande centro que ele é meio refém, né? Porque se ele não trabalhar, e aí a gente tem vários, mas a gente não trabalha naquela região, naquela operadora, ele não tem onde trabalhar. Sim, a gente sabe bem qual operador você tá falando. Uma verdinha, né? Uma verdinha. E que domina, tem mercados. Assustador esse domínio, né? E eles colocam um chip. Quando eu lido com um médico hoje o tempo todo, né? Entrevisto muitos médicos também. Parece que eles colocam um chip nesses médicos dessas cidades, né? Tipo, é proibido você ser médico sem estar nesse esquema. É isso. E você entra como, né? Verdinha. Entra junto e o esquema é assim, você entrou e você paga para entrar e cada vez mais o cheque está mais alto. A partir do momento, tudo bem, eles até fazem uma meritocracia de você receber conforme o sistema tá, mas você começa a virar refém. Você não pode ter o seu controle particular, você não pode atender outra operadora, você tem que ter 100% de atendimento ali, você tem, e depende da região, depende da cidade, você tem que fazer uma contrapartida. Então a gente vê médicos 50 a mais sêniors, dando plantão. Sim. Pronto-socorro, dando plantão na UTI, dando plantão em enfermaria, mesmo que ele pudesse, porque faz parte como cooperado, ele tem que ter uma taxa disso. Nossa. É óbvio que quanto mais velho ele está, menos ele faz, menos a necessidade, mas o cooperado é obrigado a ter uma entrega ali. É um sistema, sei lá, uma erva daninha, um sanguessuga, um negócio... Sim. E cria uma mentalidade da região, sim, que é impossível você fazer uma medicina diferente. Senão não vai dar certo. O médico tem total crença que não vai dar certo. E eu tenho vários cases que obviamente dão certo, porque existe espaço para medicina bem praticada. As pessoas estão carentes. Como você disse, o esquema operador de saúde não tá bom para ninguém. Tá ruim, péssimo para a operadora, tá péssimo para o médico e tá péssimo para o paciente. E para os hospitais, tá péssimo para todo mundo. Por isso que eu tenho temor, eu não sei exatamente qual vai ser o futuro desse cenário, sabe? Acho que é difícil acabar de uma palavra difícil. A tendência é que a gente está vendo esses grandes conglomerados, né? Eles começarem a se juntar cada vez mais com o objetivo de tentar a liquidez e a produtividade poder se pagar o sistema, e com isso eles vão ter um número maior de vidas, né? A gente tem um case grande, né, hoje... É a maior operadora do Brasil, tem quase 20 milhões de vidas na carteira dele. Apvida. Apvida. Tem 20 milhões de vidas ali embaixo. Tudo corporativo. Não, eles são a operadora que tem mais pessoa física. Então, assim, é um grande número de pacientes ali que são atendidos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o médico ali, somente numa realidade de São Paulo, o turnover é super alto ali dentro, numa realidade fora do São Paulo, que ele só tem aquela clínica, aquela policlínica, aquele hospital deles, ele acaba se sujeitando a trabalhar também. Não é um modelo cooperado, mas é um modelo de baixos salários, né? E alto atendimento. Então a qualidade profissional peca muito, né? Então eu acho que o futuro que aparentemente está pintando cada vez mais é eles se unirem, conglomerados grandes, para poder ter uma massa maior crítica de paciente, de acesso, de informação, para poder com isso melhorar. Mas assim, não quer dizer que vai melhorar para o médico, não. A tendência é piorar. Eu ia deixar uma pergunta para o final, porque eu gosto de fazer uma pergunta muito impactante no final, assim, para dar o tcharam final, mas eu acho que cabe agora. Assim, se você pudesse falar, Ricardinho, para os médicos do Brasil, então você pode, né? Porque você fala para muitos médicos, mas se de fato esse seu áudio de aqui hoje chegasse para todos os médicos do Brasil, assim, que conselho você daria para um médico para, assim,
Sim, eu acho que o caminho para você se destacar com todo o cenário que eu conheço e tô vendo, é como se você estivesse vendo de cima. Eu enxergo você um cara que consegue ver a saúde do Brasil de cima por tudo que você vive, pelos lugares que você frequenta, as pessoas que você conversa. Então você tem essa autoridade para poder falar isso para alguém. Se você pudesse falar para os médicos do Brasil, acho que é o big win do podcast, hein? O que você falaria para um colega, assim, ou que você falaria se o seu filho fosse virar médico? O que você falaria, assim, olha, o caminho para você conseguir ainda manter a qualidade, viver da medicina com qualidade, eu faria esse caminho. O que você recomendaria? Pergunta difícil. Não sei se no mundo aí alguém já perguntou isso, mas... É uma pergunta difícil. Eu não sei se eu faria o mesmo caminho que eu fiz, já começa por aí, né? Porque mudou o mundo, né? Mudou o cenário. Então, assim, eu entendo muito que para o médico manter uma qualidade, pensando muito, né, e a AFIA tem um pouco desse mote, né, de viver o melhor da medicina, viver o melhor que a medicina pode te dar. E isso pensa no ponto de vista profissional, pessoal, tudo. A minha percepção que o caminho natural é você ser bem formado, fazer uma boa formação, a especialização que você queira, mas ainda empreender. É criar, ser dono do seu próprio negócio. É a essência da medicina como profissional liberal desde sempre, né? É isso que ainda vai almejar e ter a paciência para isso acontecer. Porque o que eu sinto muitas vezes, ele se forma, é óbvio, tem que pagar um FIES, tem que sustentar uma família, claro, né? Sai com dívidas muitas vezes nas universidades, mas assim, ele tem a paciência que vai acontecer. Não precisa pular etapas, né? E aí o que eu sinto que as pessoas que muitas vezes se decepcionam, que falam contra, que ser médico é um absurdo, é que muitas vezes ele quis acelerar o processo. E tem um desafio geracional hoje, né? Essa geração tem essa tendência, porque a resposta é muito mais rápida das coisas, mas assim, será que geracionalmente a medicina ainda não modificou, né, nesse ponto? Ela ainda é um modelo quase feudal da coisa. Sim. Então, pular muitas etapas não vai acelerar que você vai ganhar mais dinheiro. Pode ser que você erre, né? Então, assim, fazer uma boa formação, especialização, manter essa essência de ser um profissional liberal, né? E poder ter o poder de decisão. E com isso, vem o empreendedorismo na essência do básico, de montar seu consultório. Empreendedor do seu negócio, do seu consultório. Do que você pensa, do que você acredita. E para poder chegar ali no futuro colher um fruto, né? Diferente do fruto de um médico formado há 40 anos, diferente de um caminho do médico formado há 40 anos, mas que eu até entendo que, honestamente, eu acho que é até mais fácil, se a gente pensar. É lógico, tem um viés nostálgico da coisa, mas o caminho que a gente viveu, a geração anterior, a geração que seu pai viveu, era um caminho muito mais feudal, né? Que você precisava esperar o professor doutor vir a falecer para você ser o professor doutor, né? E hoje não, né? Existem outras opções. E aí entra nessa realidade hoje que também, se a gente falar desse caminho tradicional, mas o leque de opções para o médico são enormes, né? Sim. Então, não necessariamente eu preciso fazer um caminho de profissional liberal. Eu posso empreender no momento zero, que eu saio da minha faculdade, eu posso ter uma ideia criativa, eu posso trabalhar numa empresa, eu posso trabalhar na indústria farmacêutica, eu posso, né, ser gestor de uma operadora, gestão hospitalar, ou seja, as possibilidades são enormes. Todas você vai ter que se dedicar, todas você vai ter que aprender, porque você não tem isso na faculdade, né? Sim. E eu falo para todo mundo se forma e vira um profissional, ganha um PJ, né? É um jovem empresário e não sabe nem fazer o que faz com isso. Mas aqui também existem outros caminhos que não existiam antes. Cada vez mais eu vejo médicos formando e indo embora, não para fazer medicina fora, mas para trabalhar numa operadora de saúde fora, para trabalhar num prontuário eletrônico fora do país mesmo, né? Sim. Ou seja, outras possibilidades corporativas que precisam do médico para poder tomar a decisão. Então, existe esse caminho, sabe? Entendi. Então, eu fico feliz de ouvir isso, porque o meu propósito é isso, eu também acredito muito nisso, por isso que eu fundei Empreendedoc, estou de cabeça nesse projeto, porque realmente, como eu disse, na apresentação do podcast, é o caminho que eu acredito. A gente vai continuar sendo sempre médicos, a gente vai continuar cuidando de seres humanos, de pessoas, mas o caminho para você ter uma qualidade de vida melhor, uma liberdade, etc., talvez seja ser empreendedor do seu próprio negócio, do seu consultório, ou entrar para um mundo corporativo, ou ter uma grande ideia, fundar algum projeto, etc.
um ponto relevante até nisso que você fala, o que a gente vê aí cada vez está diminuindo mais, um certo preconceito dos médicos mais tradicionais, os mais antigos. É normal, né? Quando você destoa o caminho, né? Quando você desvia, você fala, não, mas para onde você está indo, né? Não é isso, médico não é isso. E você vai aprender que mesmo estando no mundo corporativo, você ainda está fazendo medicina. Sim. Você ainda está cuidando das pessoas direto ou indiretamente. Eu ouço isso todos os dias. Eu já ouvi isso do meu pai, que é um médico tradicional, já ouvi isso de pacientes, e eu costumo argumentar com a seguinte, no meu trabalho com a Empreendedoc, eu costumo argumentar, hoje eu tenho o poder de ajudar muitos mais pacientes do que eu ajudava sozinho no meu consultório. Porque eu tinha uma agenda ali de 10 pacientes particulares por dia e hoje eu consigo falar com 50 médicos que são meus mentorados e esses 50 médicos atendem mais 10, eu estou falando com 500 pacientes, não mais com 10 por dia. Então, isso me traz uma paz muito grande, que eu continuo no propósito de médico, além de ajudar médicos, porque eu ajudo pacientes com isso também. Com certeza. Ricardinho, deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. Assim, falando um pouquinho do ensino médico, que eu sei é uma área que você domina também, eu sei que você gosta de dados, sei que você gosta de tecnologia, mas eu também sei que você manja muito de ensino médico. Eu queria que você me dissesse, ao tempo, preciso tomar cuidado. Qual que é o caminho que está indo o ensino médico, as transformações? Depois dar uma pincelada sobre questão de especialização, residência, se isso está mudando também, porque eu tenho ouvido alguma coisa nesse sentido. Mas principalmente eu quero que você traga a sua visão sobre a necessidade do médico, e de fato eu vou me colocar agora numa situação de risco que você vai responder, e fique à vontade de responder, a necessidade do médico buscar um mentor, buscar fazer uma mentoria ou um coach que seja. Você acha que mentoria para médicos, é uma pergunta, olha eu me colocando numa situação, você acha que mentoria para médicos como a minha ou como de tantos colegas que a gente conhece, que tem aparecido cada vez mais, é moda, é modinha ou é uma realidade, uma necessidade do médico do futuro? Excelente pergunta. Vamos lá. Vou começar do inverso, tá? O coaching para médicos, tudo, eu acho que tem que partir de uma premissa muito de que a gente vê nos outros cenários, mas eu tenho uma linha tênue do aproveitador aí. Sim. O coaching para mim, do médico, o mentor do médico tem que ser o skin the game. Quem viveu aquilo. Tem que ser médico. Também acredito nisso. Quando não é, quando vem de fora e fala, não, vou te dar o caminho das pedras, ele não sabe 100% daquele caminho, ele não sabe as angústias daquele na formação. É muito específico o negócio. É muito específico. Então, eu acho que já parte dessa premissa. Se a gente pensar bem, e eu já refleti isso várias vezes, discuti com outros colegas, a gente sempre teve um mentor. E esse mentor era o professor que você mais gostava, era alguém da sua família que era médico, era alguém que você se espelhava, era o seu primeiro chefe, era o chefe da residência. Lógico, no mentor no mais raso do que poderia ser. Sim. Mas você sempre almejou e viu aquela pessoa e falou, putz, eu quero ser assim, é um caminho que eu penso em seguir. Você podia trocar com ele, falar, putz, eu faço residência A, eu faço B, eu faço pós-graduação, faço residência, eu trabalho no SUS, o que você acha? E essa pessoa poderia te almejar, muitas vezes sem a capacidade, lógico, obviamente, de ser um grande mentor, mas o médico sempre teve essa necessidade. Então, eu sinto que ainda é uma área que precisa, porque como é uma essência de relações humanas, né, das profissões, você precisa de alguém que consiga te dar um suporte, dar uma orientação de next steps, assim, do que você pode ver lá na frente, o que você vai enfrentar, o que você pode errar. É óbvio que errar é um aprendizado, né? Na medicina a gente vive muitas vezes sem a possibilidade de errar porque as pessoas podem vir a morrer. Mas daí na essência do cuidado. Então o médico tem esse medo de errar, né? Então muitas vezes ele vai no caminho mais convencional, vou dar plantão, vou viver dessa vida, porque tem medo de errar, entre aspas, intrínseco nele, porque já na sua formação inteira ele não podia errar. Então eu sinto um pouco nisso, e quando alguém vem e fala, peraí, você pode errar aqui, você pode fazer desse jeito, não, esse caminho você sabe que vai ter que pagar mais um pedágio ou não. Então isso eu acho que é super importante. Então eu acredito muito que o médico, e esse médico mais jovem, nativo digital, que está se formando hoje, que tem acesso a tanta informação, tem informação demais, e aí ele começa a se perder, né? Informação demais, essa que muitas vezes ele erra na sua reputação, ele erra no seu posicionamento na mídia social,
Sim, perde a mão, né? Perde a mão, erra a mão entre os pares, erra a mão no contato com outros profissionais de saúde. Então, a gente tem um conflito geracional que ele se conflita com outros profissionais de saúde que estão trabalhando com ele no mesmo ambiente, porque ele não foi preparado para isso. Não é que ele é má pessoa, não é porque ele é mimado, né? Que muitas vezes as pessoas colocam todo mundo nesse mesmo local. Não é isso. Muitas vezes ele está inseguro. E aí a insegurança dele, ele muitas vezes desconta num profissional de saúde que está trabalhando com ele. E aí se ele tiver alguém que vai falar, putz, vem cá, né? Já passei por isso, o caminho é esse, você vai errar aqui. É o papel do mentor, né? Legal, eu também concordo plenamente. Eu acredito fielmente que tem que ser alguém que já viveu essa vida, né? Já passou por isso. Sim. Porque tem peculiaridades que são muito específicas do profissional médico. A gente sabe lidar com o paciente, com doenças. É engraçado, né? Eu acho muito improvável que alguém que não é médico consiga trazer essa expertise. Também concordo com você e também concordo que, como todas as profissões, como todas as especialidades, como todos os trabalhos, existem pessoas que vão fazer uma prática, picaretas, claro, etc. E no coaching, na mentoria, existe também. Mas a dica é procure alguém que tenha vivenciado, que tenha construído uma história de sucesso de fato, sim, que te tenha errado e acertado, porque ele vai dar esse direcionamento, esses caminhos. Legal, Ricardinho. Um ponto que eu queria acrescentar a isso, que eu acho que o mentor pode ter esse grande papel, porque a gente tem um desafio hoje de saúde mental, né? Saúde mental dos profissionais de saúde. Então, hoje, a gente vê uma explosão de doenças de saúde mental nos médicos, profissionais de saúde. Tem estudos demonstrando, principalmente fora do Brasil, porque tem um grande desafio até que o médico não quer falar sobre o tema, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, né? Problemas mentais que podem afetar ele como a reputação profissional e infelizmente ele tem esse medo e que aumenta a taxa de suicídio, né? 4 a 5 vezes mais em médicos, principalmente os anestesistas, aumenta a taxa de transtorno de depressão, principalmente em intensivistas, obstetras. Por quê? Porque assim, eles têm uma pressão muito grande. Então, eu acho que o papel também do mentor passa muito por isso, né? Porque a gente sabe que está explodindo no mundo inteiro. Lógico, pós-pandemia levou a isso muito, muito à vitrine, muito exposto, e cada vez mais a gente vê que médicos estão sofrendo com isso. E estão levando a baixa qualidade de vida, ao consumo aumentado de drogas ilícitas, ao consumo aumentado de bebida alcoólica, ao sedentarismo. Vários fatores de qualidade de vida desse médico estão caindo por terra, e se provavelmente esse mentor, que daí não tem ninguém no caminho para pegar na mão dele, ele fala, ó, você está indo no caminho errado, porque ele tem um preconceito de conversar com um colega, de falar, eu estou depressivo, eu errei, eu matei um paciente, eu não sei como lidar com isso, eu estou sendo pressionado, fui processado. Vários fatores que estão ali que ele não quer, com a premissa de que ele não quer abrir, ele não pode falar. Então, hoje, uma das principais causas de saúde mental nos médicos precisaria ser cuidada. E ele muitas vezes não passa nem por outro médico, né? Ele tem medo, né, de passar. Legal você falar, legal você levantar essa bola que eu, honestamente, eu ainda não tinha me visto nesse papel. E fico até feliz e concordo plenamente que também tem esse papel. Porque quando primeiro assim, a gente coloca muitas coisas, né? Quando você faz uma mentoria para médicos, além da gestão do consultório, a coisa mais básica, gerir um RH, gerir dados, né? Financeiro, etc., a gente traz um desenvolvimento pessoal para o médico. Isso. E naturalmente, eu trabalho muito isso, eu gosto muito do assunto, então, mas eu trabalho isso muito. A gente traz esse desenvolvimento pessoal, é autoconhecimento, é inteligência emocional, é trabalhar que você precisa ter um propósito, uma missão, clareza. E isso traz uma liberdade, traz uma paz pro profissional, porque muitas vezes o médico entra, acabei de falar isso na outra gravação, o médico entra na rodinha do trabalhar, produzir, correr atrás do prejuízo, trabalhar muito, pagar as contas e perde todo o sentido de tudo. Não tem inteligência emocional para nada, não tem propósito mais para nada, e isso certamente afeta o psíquico, né? Sim. Então, eu acho que também tenho mais esse papel, eu fico até feliz de ter essa visão que eu não tinha, e eu concordo. Ricardinho, a gente já passou o nosso prazo, para variar, e eu quero... Para encerrar, eu faço uma brincadeira e eu queria ouvir de você, se você pudesse... Deixa eu fazer uma pergunta, você estimula seus filhos a serem médicos? É uma pergunta que todo mundo faz. Indiretamente, sim, né? Eles mesmos se manifestam como, né? E então, tem gente que fala, não vai ser médico, vai ser, né, a hora que parece que põe na conta no papel, né? Mas eu levo eles para o hospital muitas vezes para passar visita, tudo. E eu vejo que Você tá passando visita ainda, Ricardinho? Passo visita ainda.
Legal. É legal não parar isso, não. Eu gosto. Eu sei que você gosta. E deixa eu te perguntar aí, se o filho tá na faculdade, ou sua filha tá na faculdade, e você vai conversar com eles, então no 5º ano, qual conselho você daria? E isso serve, pessoal, é porque é um cara maduro para dar um conselho para um 5º ano, mas se você já tá formado, tá montando seu consultório, esse conselho certamente vai servir para você. Na verdade, eu acho que assim, desde o primeiro momento, e quando eu entrei em medicina, ninguém na minha família é médico, né? Eu sou o único médico da família e foi sempre... Faça porque você gosta, né? E eu falo para todo mundo, não faça pensando no dinheiro. Não faça pensando que você tem... E eu hoje, na maturidade que eu tenho muito netos de pacientes, filhos de pacientes que vêm pegar conselho comigo. Uhum. Ou para fazer medicina, ou já tá na medicina. E, eu penso em fazer especialidade, eu penso em fazer... Assim, a premissa que eu falo para todos, a premissa tem que gostar de gente. Sem dúvida. Pegar nas pessoas, de ouvir, de ter paciência para ouvir e entender, de ter empatia o suficiente para poder, a partir disso, se você gosta disso, você vai fazer qualquer coisa boa. Não importa a especialidade que você vai fazer, não importa o caminho que você vai seguir, mas você tem que gostar. A essência da medicina passa por isso. Então, se você gosta de pessoas, de gente, de abraçar o velhinho, é aí que você vai se dar bem. Se você sempre pensar no dinheiro, se você pensar no status, e infelizmente medicina tem muito disso, você vai ser infeliz, né? Como qualquer outra profissão, mas aqui você vai ser infeliz mais ainda, porque você vai ter que conviver com pessoas. Então, saiba que tem que gostar de gente, né? Eu brinco, se você não gosta, vai trabalhar com dado, vai trabalhar com administração, vai trabalhar com papel, né? Sem dúvida. Legal, pessoal. Show de bola, hein? Que bacana, quanta informação preciosa pra gente entender o cenário, também não ser muito... não ter muita ilusão sobre as coisas como estão caminhando, mas também não ser pessimista demais. Eu acho que trouxe essa clareza para todo mundo, consegui abordar muitas das coisas que eu queria, obviamente não tudo, mas Ricardinho, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que sua agenda é cheia, muito cheia, e você prontamente aceitou meu convite, eu sou grato por isso. E, bom, obrigado. Quer deixar um recado final aí? Não, eu quero deixar um recado, acho que eu tenho orgulho do seu trabalho, né? Eu, sim, acredito muito nos propósitos que você teve desde o começo. Eu acho que aqui na verdade, é só a personificação do que você acredita e sempre acreditou. Então, parabéns novamente. Obrigado pelo convite. Estou aberto aí e vou te convidar para o meu também. Boa, agora eu vou pro dele. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui, participado desse episódio do Empreendedoc Podcast. Eu vou dar aquela blogada agora. Se você curtiu, dá um clique no sininho aí para avisar, né? Quando tiver um novo episódio. Encaminha isso para quem precisa ouvir, para os nossos colegas. Se inscreve no canal. Estamos também no Spotify. Me segue no Instagram para mais informações, que eu dou muito conteúdo ali de graça o tempo todo, com muito prazer, na nossa comunidade também de médicos. E até o próximo episódio.